Compartilhar, né? Precisa de mostrar. Bom, pessoal, boa noite a todos. Vou deixar essa aula gravada aí, né? Bom, pessoal, abordando na parte aí da eletrônica, né? Um sistema que é bastante aplicado, isso na área automotiva, no ar-condicionado, porque qual que é um problema, por exemplo, do ar-condicionado de uma residência para um automóvel? Porque o automóvel, ele é dinâmico, ele se movimenta. Então, a questão, por exemplo, da carga térmica de uma casa, ela é meio que, ela é estática, né? Até porque assim, mesmo tendo a dinâmica do tempo, né, o clima, a gente dimensiona ali os componentes, né? A parte da carga térmica, considerando ali o pico de temperatura no verão, no automóvel é mais ou menos da mesma forma de dimensionamento, porém, o que vai variar a carga térmica, vai variar bastante porque está se deslocando. Então, esse deslocamento dinâmico também vai influenciar, por exemplo, nessa questão de funcionamento do sistema. E como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer um controle muito bem feito. Para quê? Porque no caso do automóvel, vai ter o consumo de combustível. Ele que vai fazer girar ali o compressor, isso vai refletir no consumo de combustível. A gente sabe que hoje, né, a eficiência do automóvel está muito parte disso, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que o acionamento mesmo já não é tanta parte do motor a combustão, mas né, hoje com os motores híbridos, né? Então hoje a gente tem um sistema elétrico muito mais robusto, o acionamento é elétrico, é feito eletricamente, né? Visto assim a capacidade, por exemplo, de potência dos veículos híbridos, né? Então, por isso, hoje é primordial. E um componente bastante é o sensor de pressão do ar-condicionado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai monitorar a pressão do fluido que vai circular no sistema. E ele vai então enviar informações, né, que o principal responsável por fazer o controle é a ECU, para ajudar a controlar o funcionamento do compressor. E, claro, ele vai monitorar a pressão do refrigerante em ponto específico do sistema, né? Geralmente na baixa pressão, na entrada do evaporador e no lado de alta, principalmente na saída. Então, são os dois pontos ali de maior interesse no sistema automotivo. Então, com base nessas informações, o meu sensor, né, ele vai enviar esses sinais tanto na entrada do evaporador quanto na saída do compressor lá para o ECU. Então ela vai mandar para o ECU vai analisar esses dados. De certa forma, ele analisa, ele usa sua inteligência para o quê? Utilizar essas informações para funcionar o compressor, seja para variar ele para mais ou para menos, né? Fazer regular ali sua velocidade. Então, no sistema automotivo eu consigo variar. Então, tem uma espécie de tecnologia inverter aí, né? Que hoje tem nos aparelhos mais modernos aí. Então, a gente tem um esquema de sensor de pressão, né, e o relé de acionamento do compressor. Então, ele vai na ECU, a ECU vai lá ou não. É, tá, ele vai analisar também a temperatura lá dentro da cabine. Isso vai variar, opa, vai trabalhar mais ou menos, né? Vai depender aí. Então, caso tenha alguma anomalia, por exemplo, baixa pressão ou vazamento de refrigerante, o sensor então de pressão envia um sinal de alerta. Aí o ECU, opa, aí ele envia um sinal também lá pode mandar um sinal lá pro painel, fala, opa, algum problema aí, dá uma olhada aí, né? Para informar sobre a condição do sistema de ar-condicionado. Então ele também serve para dar esse alerta. E como é que funciona o eletroventilador? Ele vai utilizar o PWM aí. O PWM é aquele sinal de modulação, que é esse sinal aqui, ó. Então ele pega a largura do sinal. Só que aqui não é um sinal, vamos dizer, deixa eu mudar aqui. Deixa eu dar um. Acho que aqui ele vai mudar. Não, ele vai colocar um sinal sempre. Não, esse aqui ele não vai ensinar, ele não joga um sinal quadrado. Geralmente é esse daqui, ó. Vou pegar aqui o gerador de função. Deixa eu achar ele aqui, pessoal, rapidinho. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Realmente é um gerador de pulso quadrado. Ele retifica, né? Ao invés de ser assim contínuo, ele vai ser quadrado. E essa largura, como está mostrando ali, ó,
Então, essa largura do pulso de sinal digital é ajustada para controlar a quantidade de energia. Então, ela que vai ser responsável. Então, essa pulsação do módulo ele vai ajustar. Então, essa largura do módulo ela não é fixa, ela vai ser conforme demanda. Então, quem vai fazer essa modulação é justamente o ICU, né? Então, isso permite, né, que a velocidade do motor seja ajustada sem alterar a tensão da fonte, ou seja, a gente sabe que esse giro também altera a tensão. Então, só ajusta a velocidade sem alterar ali, então, a frequência que é responsável pela geração de eletricidade. Então, no caso específico desse veículo, o modo de controle do sistema de ar-condicionado, ele recebe sinais do sensor de temperatura do motor e do sensor de temperatura lá do habitáculo, né, que é a cabine. Então, ele pega desses dois e de outros e usa essas informações, então são sinais de entrada. A partir desses sinais de entrada, ele vai determinar então a velocidade ideal do ventilador, né? Então, qual que é o ventilador? No caso, o ventilador ali do evaporador, para manter justamente o conforto térmico. Por isso que ele fica fazendo essa leitura de forma dinâmica, depende muito da sua frequência de leitura, de não sei quantos hertz, ou seja, não sei quantos mil leituras por segundo, que ele vai medindo. Então, por exemplo, está no dia muito quente, opa, o conforto térmico, ó, o motorista ali solicitou 22 graus ali na cabine. Tá muito grande, então ele vai modulando sempre pro compressor ali trabalhar um pouco mais e o ventilador também fazer insuflar o ar frio ali, né? Então ele vai fazendo isso através do sinal do módulo, o módulo que vai, né, a largura do módulo que vai dando essa intensidade ali pro ajuste, né? Então, esse modo de controle, ele vira um sinal PWM ao motor do ventilador. Então, essa largura vai para o ventilador para ajustar a velocidade, conforme a temperatura. Opa, atingiu a temperatura, diminui o modo, de forma que agora o meu ventilador ele vai agora, vamos dizer assim, girar menos, ele vai funcionar menos. Tem que ter esse controle, né, pessoal, justamente para não o ventilador não ficar girando demais lá, porque isso aí vai gastar um combustível danado e também pode sobreaquecer também os componentes, principalmente do ventilador e a parte eletrônica. Então, quando a temperatura do habitáculo ela é baixa, né, então o modo de controle vai ensinar um sinal PWM de baixa frequência, ou seja, o quadradinho lá a frequência é bem baixa, né, então, e curta duração para reduzir a velocidade do ventilador. Então, é uma frequência baixa e principalmente a largura, né? Quando falamos aquele sinal quadrado, é principalmente a largura de banda. Enquanto quando a temperatura é alta, o sinal vai ter uma frequência mais alta, ou seja, ele vai frequenciar mais alta e uma duração mais longa. Então, aquele quadrado vai ter então uma largura vai ter uma largura maior para quê? Para aumentar a velocidade. E isso está responsável por fazer então a funcionamento do ventilador. Então, por exemplo, aí, ó, aqui está dando um exemplo específico de um veículo, no caso o Fiat Argo, ele vai responsável pelo controle e gerenciamento do sistema de ar-condicionado e aquecimento do veículo, né? É um módulo próprio. Então, ele atua nas funções de regular a temperatura, fluxo de ar, direção do ar, recirculação do ar e outras configurações relacionadas ao ar-condicionado e aquecimento, que é a função que a gente tem no sistema automotivo, né? A gente tem a função de recirculação, de inflar o ar de fora, né, que é a recirculação, fecha a captação de ar externo e também o aquecimento. E esse módulo, então, é localizado na unidade evaporadora do sistema, que está instalado no interior do veículo. Então, o módulo evaporador está ali no interior. Ele vai se comunicar com os outros módulos eletrônicos, né? Então, pela rede CAN, né? Que a gente sabe que a eletrônica do veículo está bem complexa, então tem um protocolo próprio, no caso a rede CAN, que é o Controller Area Network, né, que permite essa troca de informações. Essa troca de informações uniformizada, pessoal, é a melhor forma de centralizar, por exemplo, a, os sinais do veículo para poder, como diz, a melhor tomada de decisão, porque fica um gerenciamento mais rápido e mais preciso, né? Então, isso melhora bastante a questão de eficiência, principalmente a eficiência dos próprios componentes mecânicos, né, do ar-condicionado e do próprio motor, né, e da parte elétrica também. Aí, pessoal, é próprio.
Então é isso, pessoal. Era mais que eu queria falar aí de com vocês, era isso. Uma coisa bem rápida e bem simples. Essa cela é bem tranquila mesmo. Vou finalizando aqui por hoje, pessoal. Se tiver alguma dúvida, questionamento, é só me procurar. Então, vou desejar a vocês aí uma boa noite. Bom, fiquem com Deus e até a próxima.